Graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves por aqui. Olha, eu gravei uma série de live ouvindo a história de grandes líderes no Brasil, pastores de muita relevância. Hoje nós vamos começar ouvindo a história de como tudo começou do meu amigo pastor Silas Malafaia. Gente, que história extraordinária. Eu terminei até emocionado batendo papo com meu amigo, porque eu não conhecia alguns detalhes da história do seu ministério, da sua juventude, da sua vida. Vale a pena você assistir todas e até o final. Se você quer receber a notificação de todas as histórias que nós vamos postar aqui, todos os vídeos, você precisa se inscrever no meu canal. Então, se inscreva no meu canal, já clica aqui ó, no gostei, certo? Também no sininho para receber as notificações. Pega esse link aqui do YouTube, manda para todos os seus amigos, para suas amigas, manda para a sua igreja, vale a pena, é muito edificante. Então, vamos para a primeira história desta série. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Gente, Silas Lima Malafaia, filho de Gilberto Malafaia e Albertina Malafaia, casado com Elisete Malafaia e pai de Thaisa, Thalita e Silas Malafaia, filho, uma das lideranças mais influentes do Brasil e pastor presidente da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Primeiro, Silas, eu quero te agradecer por ter atendido o meu convite e no final eu vou dizer algumas coisas aqui que eu sempre tive vontade de compartilhar com você, mas não tive essa oportunidade. Não tive a oportunidade. Mas qual é a proposta desta série de live? Esse mês, nós estamos investindo um tempo na vida dos pastores. Então eu comecei falando com esposas de pastores, foi muito legal. Aí, a semana passada, eu ouvi filhos de pastores. E essa semana eu estou ouvindo os pastores. E cada um vem aqui e conta um pouco da sua história. Porque a ideia é a gente influenciar, motivar, animar os jovens pastores. Então eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente da sua infância, da sua juventude, do seu chamado. Como é que tudo começou? Eu, quando tinha 11 para 12 anos, eu perguntava a Deus o que ele queria da minha vida. A gente criado na igreja, Josué, filho de pastor, né? E uma família tradicional de pastores, meus tios e meu pai, né? Então, eu já nasci nesse ambiente. E eu perguntava a Deus o que ele queria da minha vida. Eu tinha uns 11 para 12 anos. E também nessa época, eu dizia para Deus que eu não queria ficar namorando um monte de menina. Eu queria namorar uma garota que eu pudesse amar, ser amado, se é que Deus tinha me chamado para construir uma história de amor, de bênção. E aí eu sempre envolvido na igreja com jovens, com garotada, né, trabalhando junto em evangelismo e tal. E eu me lembro que com 12 anos, nós tínhamos um grupo jovem da igreja, não tinha nem nome, originou o Renascer, o Coral e a Orquestra Renascer, mas na época não tinha nome. Era um grupo dirigido pela irmã Marileia, a pastora Marileia, esposa do Paulão, aqui do Rio de Janeiro, da Igreja Batista Monte Oreb. E ela dirigia um grupo. Nós fomos na Igreja Batista aqui num lugar chamado Grotão, perto da Penha, e botava o grupo para cantar, tinha meia hora, e ela disse: "Ô Silas, você vai dar uma palavra." Falei: "Caramba, vou dar uma palavra." 12 anos de idade. 12 anos? 12 anos. E aí eu me lembro até do que eu falei. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Primeira coisa, irmão, eu ainda nunca, não me esqueço, né? Se andarmos na luz como ele na luz está, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e tal. Aí eu dei uma palavra. E dali então, aí eu comecei a pregar em ar livre, dentro de ônibus, dentro de trem, tá? Comecei a desenvolver e trabalhar com meninos, assim, eu não liderando mais, ainda era garoto, muito garoto, mas trabalhar em todo o centro de trabalho que você conhece na Assembleia de Deus,
de adolescente. Naquela época não tinha separação. Jovens e moleque de 13 anos já estava junto. Com 14 anos eu comecei a namorar a Elisete. Ela tinha 14 e 13. Ela 13 ou 14. Samuel, meu irmão mais velho, tinha 21 anos e namorava a Beth, a irmã da Elisete. Então, meu irmão mais velho é casado com a irmã mais velha de Elisete. E aí, aí, quando eu tinha 15 anos, o pastor Eliseu Menezes, vivo, com 90 e tralalá, um homem experiente, foi pregar num congresso jovem e ele pregou uma mensagem que eu também tenho guardado: Avivados para Evangelizar. Naquela época, com 15 anos, eu já estava com uma corriola de garotada, mas já estava meio na bagunça com a turma. Evangelizava e tudo, mas estava já coisa de garoto, né? Namorava Elisete, mas tal. E naquela mensagem do pastor Eliseu, sabe, ali Deus me falou comigo, dizendo: olha, eu vou levantar você para ser um ministro do Evangelho. E quando acabou esse congresso, eu formei um grupo de jovens que durante 6 anos nós evangelizamos de madrugada em Copacabana, no Rio de Janeiro. Porque a noite de Copacabana, no Rio de Janeiro, ela é direta. Ela não para. De sexta para sábado. E de sábado para domingo. Então a gente evangelizava de 11 da noite de sexta-feira até às 3 horas da manhã. Ali foi um campo, para mim, espetacular, de experiências incríveis, de salvação de gente transformada, de evangelismo pessoal. As demandas que eu encontrava me fizeram eu, né, tem que pesquisar a Bíblia. Agora, um fato aqui que eu não posso esquecer, que é muito importante, é que quando eu tinha entre 6 e 10 anos de idade, meu pai, que você conheceu, um cara terrivelmente disciplinado, meu pai começou a me ensinar a guardar textos da Bíblia. Então, de 6 a 10 anos. E interessante que depois eu fui ver essa idade, existe um processo na mente do ser humano chamado lateralização. Esse processo é o seguinte: a área do aprendizado, como é que Deus faz, é incrível, né? O ser humano, nessa idade, ele está aberto se ele tem uma habilidade, qualquer habilidade que seja, tocar piano, violino, jogar futebol, é desenvolvida com uma força que nenhuma outra idade vai ser desenvolvida. Entre 6 e 10 anos. Então, meu pai me treinou a guardar textos da Bíblia nessa. Me cobrava, me ensinava e me cobrava. Velho Malafa, tu conheceu. Não era moleza, não, irmão. Ele era militar, né? Ele era militar, isso aí. Não era radical. Meu pai nunca foi radical. Nós sempre fomos Meu pai foi um cara de visão aberta, porque fundou com o pastor Lourenço Ouço o Instituto Bíblico Pentecostal em 1962. Então, meu pai era um cara aberto, mas rígido na disciplina daquilo que ele ensinava. Isso me ajudou muito. E também houve um outro fator que, com a idade de 11, 12 anos, na escola dominical, que era uma coisa muito importante, as pessoas pensam que as coisas da vida não têm história. Nós estamos vendo uma geração que pensa que a vida é filminho de rede social de 1 minuto. É verdade. Eles estão pensando que as coisas saem prontas. Eles não sabem o que é história. Eles não entendem que não existe homem sem história, nem história sem homem. Exatamente. Então, esse é um problema grave nessa geração dos nativos digitais e na seguinte. É um negócio muito sério. Então, você veja, aí a escola dominical tinha um professor muito especial chamado Oldemar, e ele promovia concurso de citar texto. Aí, meu irmão, meu pai me ensinou de 6 a 10 anos, aí, meu brother, me aguçou mais ainda a guardar texto da Bíblia para me derrubar qualquer um que vinha, e ninguém levava mesmo. Na época, eu derrubava qualquer um em guardar texto da Bíblia. Então, você vê,
Aí, quando eu tenho depois uma idade mais um pouquinho, entre 15 e 21 anos, né, eu já tinha muito texto na Bíblia na minha memória, muito texto na Bíblia na minha memória, mas fui aguçado, não apenas a ter um texto na minha memória, mas a fazer conexões de textos para poder responder à minha fé. Então, a evangelização me despertou para isso, certo? Uhum. Eu, então, casei com a Elisete quando eu tinha 21 anos. Eu 21 e ela 20. Eu casei. Eu trabalhava numa empresa até famosa no Brasil, chamada Elman Chips, empresa de salgadinhos. Né? Isso. Depois disso, Josué, eu saí dessa empresa porque tinha um gerente da empresa que era evangélico, amigo, falou, não, vamos montar uma distribuidora desse negócio. Ele conhecia onde é que era o atacado de fábricas similares e tal. Aí nós montamos uma empresa e eu tinha uma Kombi. Como na época que eu trabalhei nessa empresa, eu fazia a Baixada Fluminense, eu conhecia tudo da Baixada Fluminense. Aí ele falou, você vai atender a Baixada Fluminense e eu vou atender outras áreas. Aí, esse tipo de venda, você é vendedor-entregador. Então, você vende e entrega o que tem lá dentro do carro. Aí, rapaz, olha que coisa incrível. Eu vinha entre Nilópolis, aqui no Rio de Janeiro, da Baixada, em direção ao Rio de Janeiro, é uma cidade dormitório. Eu vinha e eu, dentro da Kombi, comecei a chorar, dizendo, mas não é isso. Deus não quer isso de mim. Deus não me chamou para ser... Eu vinha chorando e vinha dirigindo a Kombi. Falei, Deus, me dá um sinal, porque não é isso aqui não. Isso aqui não é... Eu não fui chamado para esse negócio. Eu vinha chorando. E nessa avenida, você tem uma subida, à esquerda pega um viaduto, e depois você vai descer. Quando eu estou subindo com essa Kombi, um caminhão que estava lá no ápice da subida, um caminhão truncado, ele para e desce. Vem na toda, descendo. Em frações de segundos, quem estava escorando embaixo, eu numa Kombi. O caminhão veio, entrou por dentro da Kombi, passou a 2 centímetros do meu rosto, arrastou a Kombi até o final, sobrou um espaço para minha perna, porque era para decepar minha perna direita, e quando a Kombi parou num poste, numa verdadeira amassada, toda amassada, e que eu pulei, eu até caí, porque quando eu tentei sair, eu não tinha posição para me segurar. O motorista saiu apavorado, pensando que tinha me matado, porque não conseguiu ver quem estava dentro da Kombi, eu estava já do lado de fora. Aí ele gritando, eu bati nas mãos dele e falei, ei, rapaz, calma que sou eu. Ele falou, o que é você? Eu falei, eu sou motorista, rapaz, tá tudo... Só estava um pouquinho arranhado na mão. Aí ele falou, rapaz, você tem Deus mesmo, cara. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, esse é o você sinal. não queria um sinal? Aí, a partir dali, eu saí de tudo isso, chamei a minha esposa e falei para ela, você está proibida de dizer a teu pai que eu preciso de alguma coisa. Se Deus me chamou, Deus vai me dar uma solução para me sustentar você. E aí, essas coisas, Josué, marcam a história verdade. de qualquer pessoa, não é? Para que as pessoas não conhecem. Muitas vezes as pessoas vê você agora, me vê agora, e pensa que isso tudo veio pronto, sabe? Verdade. E que um cara, um milionário, olhou para tua cara e disse assim, gostei de você, vou bancar tudo, vou pagar tudo, vou fazer tudo, sabe? Não sabem de nada. Aí acontece um outro fato. Eu, quando já estava crente, 21 para 22, tá casando com a Elisete. Eu fui consagrado aos 23 anos. Eu me lembro que uma vez sentado em frente à televisão com meu sogro, vendo Jimmy Swaggart, né? Para mim foi o maior pregador de televisão de todos os tempos, né? Não vi ninguém pregar com uma unção e com a graça como aquele cara. Eu disse assim para o pastor Santos, um dia eu vou pregar aí dentro desse troço. Aí o pastor Santos falou assim, meu filho, sonhar faz bem para a saúde. Sonhar faz bem para a saúde. Sonha. Zé Santos não era mole não, cara. E aí, rapaz, a história, eu posso continuar falando?
Posso continuar? Pode sim. E aí, rapaz, um dia, eu disse, já com 23 anos, novinho de pastor, eu falei, bem, se Deus quer me usar nesse veículo, né? Se Deus quer me usar, ele vai me abrir uma porta. Aí, olha o que eu fiz. Eu falei, bem, eu vou fazer o seguinte, vou ver como é que é isso. Aí cheguei na antiga TV Record, que era do Silvio Santos ainda, porque não era ainda da Igreja Universal. Cheguei na porta, eu disse, eu queria falar com um diretor aí da emissora. Aí o cara disse para mim, mas que diretor? Não, eu quero falar aí com um diretor, que eu quero falar sobre o programa de televisão. Eu não passei da porta. Eu não passei da porta. Aí, muito bem. Aí, vai ouvindo. Fui na Bandeirantes. Cheguei na TV Bandeirantes do Rio de Janeiro, um diretor comercial me recebeu. E aí foi a coisa mais cômica. Ele falou, o que você quer falar? Eu queria fazer um programa de meia hora, eu queria saber quanto é que é, como é que é. Aí ele diz assim uma palavra para mim, você me traga um piloto. E o que é piloto? Eu cá comigo. Avião? Eu falei, trazer um piloto de avião? Eu era um analfabeto nesse troço. O cara falou, você me traz um piloto que eu vou ver se tem conteúdo, qualidade, e eu ia perguntar a ele o que era piloto, irmão. Não podia falar, e depois eu te dou o preço. Como é que é? Eu saí dali, irmão, dizendo, caraca, tá, muito obrigado. O cara foi até atencioso, me deu um cartão. Aí, meu irmão, eu fui investigar o que era piloto de televisão, que era nada mais, nada menos do que um programa experimental que você grava, manda e o cara verifica o que você fala, o que é conteúdo, qual é o estilo, qual é a estrutura. Aí eu falei, ok. Falei, mas vou no SBT. Aí fui no SBT. Aí no SBT acontece uma coisa legal, interessante. Como é que Deus trabalha? Eu fui a um cara me mandou para um outro, o outro me mandou para outro, dentro do SBT. O outro mandou para outro. Quando eu cheguei no 7º, e eu igual um besta, sem saber que os caras estavam de safadeza brincando comigo. Quando eu cheguei no 7º, cara, e eu crente que eu... Aí o cara, espera um instantinho que você vai falar com o fulano de tal. Aí mandava para outro. Eu me identifiquei, que eu era um pastor. Aí o cara ficava 2, 3 minutos, quase rindo na minha cara. Espera um instantinho que é outra pessoa. Quando eu cheguei no 7º, o cara disse assim, pastor, vou acabar com essa brincadeira. Espera um instantinho. Pegou o telefone e ligou para o diretor de programação da TV Record, que eu não passei da porta. Ele disse assim, ô Bellini, primo do Bellini, jogador de futebol. Titus Bellini, o cara. Pegou e disse assim, ô Bellini, eu tô com um pastor que é amigo meu aqui, recebe ele aí que ele quer ver um negócio de um programa evangélico que o SBT não abre, e eu sei que vocês vendem espaço, recebe ele aí. Aí ele botou a mão no telefone e disse assim, como é que é mesmo o seu nome? Porque ele não guardou meu nome. Eu falei, Silas Malafaia. Silas Malafaia. Aí falou, vai lá. Eu sei onde é que é. Titus Bellini. Você vê. Eu não passei da porta. Eles brincaram com a minha cara dentro do SBT. Até eu chegar num cara que, pelo Espírito Santo, esse cara conhecia o outro e o cara me recomenda sem nunca ver minha cara. Eu voltei na Record. Fui recebido. O que você quer? Eu falei, eu quero fazer um programa de meia hora. O cara disse assim, olha aqui, ó, vou fazer uma coisa com você. Eu tenho um espaço aqui 8 horas da manhã, de 8 e meia. Eu vou te esperar 90 dias. Sem eu abrir a boca para falar nada. Eu vou te esperar 90 dias, está aqui o valor. Se em 90 dias você arrumar o dinheiro, você entra. Se não arrumar o dinheiro, um dia depois não precisa me ligar. Tá bom? Eu tenho 90 dias. Eu saí dali, sabe? No momento alegrinho que só. Quando eu cheguei na porta para fora, o safado do Satanás, assim no meu ouvido. Ô, bobalhão, tu vai pagar com o quê? Tu tá alegre com o quê? Teu sogro não te dá R$1 para nada. Tu vai arrumar dinheiro aonde para pagar? Aí eu falei, caramba, eu acho que eu estou ficando maluco. Mas fiquei calmo. Comecei a orar. Senhor, se é da tua vontade, me abre a porta. Aí acontece um primeiro fato 30, 40 dias depois. Eu estou sentado, que eu convivi muito com meu sogro. Meu sogro foi um grande mentor, ele era um grande pastor. Meu sogro, né? Então, tomava café com ele, eu estou na mesa
E naquela época, quem comprava instrumento, equipamento para a igreja era eu. Aí chegou uma carta de uma loja chamada Guitarra de Prata. Nunca me esqueço. Ele falou, Sila, e orando, Senhor, me dá um sinal, me abre uma porta. Aí chegou uma carta. Quando eu abro a carta, saudações no Salmo 100. A Guitarra de Prata, uma loja de direção evangélica, está numa nova perspectiva, oferecendo para a igreja. Quando eu li aquilo, o Espírito Santo falou comigo, vai lá. Aí eu falei, valeu, chefia. Saí porta fora, nem entendeu nada. Quando eu entro na Guitarra de Prata, uma loja centenária, na Rua da Carioca, no Rio de Janeiro, quando eu entro, tem um vendedor no balcão da direita, um vendedor no balcão da esquerda, uma loja antiguíssima, com 102 anos de existência, uma jovem na frente e uma senhora numa mesa atrás, assim, depois que acabava o balcão. Eu cheguei para a moça e falei assim, eu queria falar com a dona, ou com o dono da loja. Aí a senhora levantou assim o pescoço e disse, chega aqui. Aí, bota a cadeira para ele. Falou, eu sou a dona. Aí ela disse assim, deixa eu lhe contar. Isso aqui é da minha avó para minha mãe. Só que tinha gente roubando, eu sou funcionária da Receita, pedi uma licença para vir para cá para botar ordem nesse negócio. A mulher foi falando sem eu perguntar nada. Quando ela me deu a senha, eu disse, olha que coisa interessante, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma porta, um sinal. E só a senhora sabe que Deus, ela é crente presbiteriana, a senhora sabe que Deus trabalha de diversas formas. Eu sou da Assembleia de Deus, a senhora sabe que quem mais consome instrumento musical e equipamentos é a Assembleia de Deus. Eu quero entrar com um programa de televisão. A senhora não quer me ajudar a patrocinar esse programa, não? Aí ela falou, quanto é que é? Eu aqui agora, na minha mente, não me lembro valores daquela época, porque nós estamos falando de 37 anos atrás. Eu disse o valor, Caramba. Ela disse, olha, 1/3 desse valor é meu. Opa! 1/3. Eu falei, rapaz, eu saí de lá falando língua estranha. Certo? 1/3, cara, eu não tinha nada. Aí, rapaz, vai escutando como é que Deus faz quando Deus quer usar alguém. Aí, amigo, tinha uma rede de óticas no Rio de Janeiro chamada Óticas Evangélicas. O cara era amigo do meu pai, eu me lembrei dele. Corri na loja matriz, pedi para falar com ele, contei a história e ele falou, 30% eu te dou. Na época, tinha 60%. Tinha uma empresa, aí já 23 anos, tínhamos o Coral e a Orquestra Renascer, viajava muito, e usávamos uma empresa chamada Mini Tour Turismo, uma empresa de ônibus, de aluguer de ônibus de turismo. Aí eu falei, o gerente muito meu amigo. Aí fui ao gerente, falei, cara, me bota na frente do dono desse troço aqui. Aí o cara disse assim, ô Malafaia, o dono disso aqui é um português miserável, que até para dar até logo dá com mão fechada. Pô, deixa de ser maluco, rapaz. Que ele vai dar católico ferrinho. Eu falei, cara, me bota na cara dele, eu sou cliente, rapaz. Deixa o resto comigo. Tem coisa que tu não entende, tu não sabe o que é Deus, rapaz. Porque ele não era crente, gostava de conversar comigo. Bem, ele arrumou um encontro. Quando eu entrei na sala, o português tinha uma empresa grande de ônibus e uns 300 Scanias, caminhão, depósito, cara rico e tal. Quando eu entrei, nunca vou me esquecer da cena, eu entrei, o cara escrevendo, assim, sem olhar para mim, ele disse assim, vai falando, porque tempo é dinheiro. Aí eu falei assim, Joá, o que eu vou falar para esse caboclo aqui? Rapaz, aí eu disse assim, o nome dele era Montenegro. Seu Montenegro, eu tenho uma mensagem que muda a vida do homem. Ele continuou escrevendo, eu falando. A mensagem que eu prego liberta o homem da cocaína, das drogas. Quando eu falei isso, ele botou a caneta e levantou o pescoço. E os olhos do cara lacrimejou. Aí eu falei, aqui tem alguma coisa. Eu entrei. Quando eu acabei de pregar o evangelho, que eu falar de Jesus para ele. Caramba, parou. Do que estava faltando. Ele falou, conte comigo. Quando eu saí, que eu fui na sala desse gerente e que eu falei para ele
Ele falou, não, o quê? Esse cara vai o quê? Eu falei, vai me patrocinar porque a igreja usa ônibus. Aí eu perguntei assim para ele, vem cá, eu falei de drogas. Tem alguma coisa? Ele disse assim, tu falou o quê? Rapaz, eu falei de cocaína, que Jesus liberta. Ele falou assim, cara, o único filho dele é viciado em cocaína e vive na sarjeta. Rapaz, Deus colocou na minha boca onde eu ia tocar o coração do cara. Aí eu tinha 100% patrocinado. Mas como o programa não é só pagar, e você sabe, tem produção e tudo, cheguei pro meu sogro, todo alegrinho para contar o manto que Jeová tinha aprontado. Aí contei tudo para ele, ele assim, né? Falei, pastor, eu queria que o senhor me autorizasse, eu queria falar no presbitério aí, o senhor fazer uma reunião e dizer se o senhor concorda com isso, entrar na televisão e ver, né, como é que, quem sabe a igreja pode dar alguma ajuda. Ele não falou nada e disse, você vai falar na reunião. Aí, a famosa reunião do presbitério, você conhece isso na Assembleia de Deus? A famosa dos leões. Né? Aí, eu cheguei na reunião, ele disse assim, o Silas, ele chamava de Silas, né? O Silas quer dar uma palavra aí. Aí eu contei para os irmãos, alguns se alegraram, alguns deram glória. Quando eu acabei de falar, levanta um pastor daquela velha guarda, aliado dele. Aí disse, pastor Santos, eu tenho uma pergunta a fazer. Vai sair algum dinheiro da igreja para isso aí? Isso aí. Aí o Zé Santos, o cara conhecia o coração dele, convivia com ele há 30 anos. Aí o Zé Santos disse assim, olha, é bom, a pergunta é boa. A pergunta é boa. Eu quero aproveitar e informar ao Silas que não vai ter R$1 da igreja. E se não tiver o dinheiro, acaba com isso. Porque se vier cobrança aqui, ainda vai ser excluído da igreja. Essa foi a palavra motivacional para eu começar. Tá parecendo José na sua casa, pô. José contando o sonho. Aí começou, Josué, a brincadeira. Foi aí eu rápido, no gatilho, falei, pastor, o senhor me autoriza a fazer uma campanha entre os irmãos para, se alguém quiser me ajudar? Ele falou, não, isso aí, não vai pedir dízimo, não. Eu falei, não, pastor, uma oferta. Agora, Josué, sabe o que tudo isso eu vejo? Eu aprendi uma coisa. Na hora que eu vi o pastor levantar e falar isso, e meu sogro falar, me subiu uma raiva da planta do pé até o último fio de cabelo. Acho que ela ficou no ar. Mas aí eu aprendi uma coisa, Josué, que eu quero aproveitar para dizer para quem está nos acompanhando. Existem duas maneiras de você lidar com a raiva. A seu favor e contra você. É verdade. Se você usar a seu favor, sabe o que eu botei no meu coração na hora? Eu falei, essa turma aqui vai morder a língua, porque se Deus quer que eu faça isso, esses caras vão ver a mão de Deus. Eu não fiquei com uma raiva assim, tá vendo? Não vou fazer nada, não. Não tem nem apoio da minha igreja. Meu sogro, consegui 100% do programa patrocinado. Pô, ainda tô... Não, sabe? Porque tem pessoas que usam a raiva contra si, perdem seus sonhos, seus projetos. E é interessante, né, Silas? Você está contando aí, eu estou aqui pensando, cara, no poder de um sonho. Olha só, o poder de um sonho. E quantas pessoas, Silas, desistem, no primeiro obstáculo, desistem no primeiro desafio. Pô, o que você está contando aí para os nossos jovens que estão começando, é poderoso, Porque eu sempre digo o seguinte, olha, Deus mostra o seu futuro profético, só que ele não mostra, o processo para você chegar lá, entendeu? Perfeito. É um processo. E não tem jeito, toda história é precedida, todo sucesso é precedido por uma história de dor, de desafios. Isso. Mas e aí? Aí você entra na televisão e... Aí, camarada, aí você falou uma coisa interessante, porque lá em Lucas 24, 26 diz assim,
convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Até Cristo, para entrar na sua glória, padeceu. E as pessoas querem as coisas prontas, irmão. Não vai ter, não. Não tem como. Aí, rapaz, olha o que é que eu fiz, Josué. O pastor que disse para mim que não ia ter R$1 da igreja, não tinha um centavo da igreja. Naquela época não era real, era cruzeiro, sei lá, não lembro como é que era a moeda, cruzeiro novo. Falou, não vai ter nada? Quando eu abri o programa, eu disse, pastor, eu queria 2 coisas, se o senhor me permitir. Número 1, dizer que esse programa tem o apoio da Assembleia de Deus da Penha, que era a minha igreja. E número 2, todo o programa eu quero que o senhor encerre, porque o senhor é o meu pastor, e no final do programa, o programa era 30 minutos, o senhor vai ter de 3 a 4 minutos para dar uma palavra do que o senhor quiser. Aí ele falou assim, Silas, você conheceu o pastor Santos? Eu não tenho jeito para isso. Eu falei, pastor, eu também não, mas jeito a gente aprende, o senhor não é burro. Vamos lá. Aí, olha como é que ele era um cara de visão interessante. Aí ele foi, todo o programa, estava lá na hora de abrir o programa, né? Programa Renascer, que era o nome, né? Apoio à Assembleia de Deus da Penha, o endereço bonitinho, Rua Honório Bicalho 88, ainda era o tempo primeiro antigo, muito bem. Depois de um ano, ele fazendo isso, ele me chamou e disse assim, meu filho, Deus chama cada pessoa para uma coisa, não chama todos para a mesma coisa. Segue você. Isso aí, Deus chamou você para isso. Segue você, eu não vou mais participar. Desenvolva seu ministério. Olha, eu não botei ele para fora, ele podia ficar até o dia de morrer, que eu não ia tirar nunca. Mas a visão de um cara, sabe, maduro, para discernir, televisão. Ninguém estava em televisão, Josué. Eu fui pioneiro das Assembleias de Deus. Só tinha 2 caras na televisão. Certo? Agora, uma coisa importante, Silas, é que você falou aí, que eu acho que o pessoal que está assistindo, são muitos pastores que estão nos assistindo agora, precisa aguardar. Você poderia olhar aquela negação do seu sogro com ressentimento e dizer, esse cara nunca vai fazer parte desse projeto. Aí você pega o cara, honra ele, honra a igreja e simplesmente olha o que Deus fez com o seu ministério, cara. Olha onde Deus te levou. Esses jovens precisam entender isso, entendeu? Muitas vezes, Deus permite essa resistência para ver até onde o seu coração realmente tem uma motivação santa, né, meu? Alinhado com o coração dele. Porque tem gente com a primeira decepção como pastor, simplesmente sai difamando, detonando, não coloca o nome, não participa. Você entendeu que era um processo de Deus trabalhando em você, entendeu? E aí você, de certa forma, tem uma grande lição para todo mundo, né? E você sabe o que eu aprendi, Josué? Depois disso, com os anos se passaram, eu membro da igreja, e Deus começou a abrir portas, aí virou programa em rede nacional. Eu tive programa dublado em inglês, exibido para 125 nações do mundo. E aí... Mas, Josué, eu nunca olhei o meu pastor como um igual. Aqui é que está. Eu sempre olhei o meu pastor como uma autoridade espiritual sobre a minha vida. Eu nunca olhei meu pastor nem de frente, nem olhei ele assim. Eu sempre olhei ele assim. Esse homem aqui é uma autoridade espiritual na minha vida. Se a turma nova entender que quem é mentor deles é uma autoridade espiritual sobre a vida dele, amanhã, com certeza, é aquela história. Josué, até o capítulo 24, quando Moisés já está morto, Deus, quando chama Josué, no capítulo 1 de Josué, já morto, diz assim, e falando Deus com Josué, servo de Moisés, Moisés, servo do Senhor. Josué é tratado até o capítulo 24 como servo de Moisés. Depois que o cara já estava morto um montão de tempo. Só depois que a Bíblia muda, como é que vai tratar Josué? Rapaz, tem nego enganado, meu amigo, nesse ministério. Então, eu nunca... E outra, Josué, eu cheguei a arrecadar
20 vezes a arrecadação da Assembleia de Deus da Penha. Eu não precisava de real nenhum, de dinheiro nenhum da igreja. Eu não precisava. E recebi muita buzinada na minha orelha, dizendo assim, cara, tu é maior do que teu sogro, tu fica amarrado a isso aí, vai embora, cara. Funda teu ministério. E eu disse para alguns assim, olha, se Deus me mandasse fazer isso, eu chegaria para ele, pediria a bênção dele, para um lugar bem longe para não perturbar ele, para não dividir aquilo que Deus entregou na mão dele, e faria. Só que Deus não me disse isso. Então, se Deus não me falou, não é a expectativa humana que vai me governar. Eu tenho que ser eu sou um ministro, eu tenho que ser governado pelo Espírito Santo. Eu não saio, eu vou ficar aí e não vou sair, vou ficar quietinho. E outra, eu não dependia de dinheiro da igreja, eu não tinha salário da igreja, eu tinha uma arrecadação monstro financeira, mas, Josué, eu não dava um passo sem falar com meu sogro. Não, e eu falar lembro, com o pastor. Quando eu ia na sua igreja, eu ficava vendo essa relação sua com ele, paternal mesmo, espiritualmente falando, essa relação de paternidade espiritual, eu achava magnífico. Agora, Silas, beleza, você foi embora como evangelista itinerante, televisivo, e aí todo o Brasil conhece o seu trabalho, só que, de repente, eu fui até no velório do seu sogro, porque ele foi uma referência para todos nós. Aí eu conversei com você um pouco, não é? Como é que foi essa transição de você sair, então, agora, de um evangelista itinerante que fazia grandes cruzadas e tal, para se tornar pastor de uma igreja local agora? É claro, a sede aí na Penha e espalhado para o Brasil. Como é que foi essa transição? Sim. O que aconteceu, Josué? Quando meu sogro... Quando eu comecei a ver que meu sogro estava, né, com uma doença grave de coração, eu comecei a perguntar a Deus o que Deus queria. Eu comecei a perguntar a Deus o seguinte, Senhor, eu não fui talhado 27 anos, eu tinha 27 anos como evangelista, mas eu sempre eu era o vice-presidente da igreja, e sempre, você sabe, muito ligado à igreja. Eu não fui um evangelista que me desliguei da igreja. Eu era muito ligado à atividade de tudo da igreja, né? O pastor deixava na minha mão tudo que é programação, tudo que é coisa. Quem pregava Você pregou lá muitas vezes. Eu é que dizia, fulano, Beltrano. Então, ele me entregava isso. Aí eu disse assim, Senhor, se tu tem me chamado para ser um pastor, eu só vou entender que tu quer que essa igreja deixe de ser uma igreja de bairro e seja uma igreja de amplitude nacional. Porque eu não fui talhado 27 anos para ser pastor de igreja de bairro. Não que eu seja alguma coisa, mas Deus não é incoerente. Sim. Claro, então, claro. Essa foi a primeira coisa que eu disse para Deus. Senhor, se tu tem algum projeto para essa igreja ser nacional, eu acredito que eu posso ser o pastor dela. Mas se tu não tem esse projeto, então me diga qual desses pastores aqui, porque eu sabia que eu tinha muita força na igreja. Quem é que eu vou usar essa influência para o cara ser pastor? Aí eu pedi um sinal a Deus, Josué. Porque tudo na nossa vida, irmão, coisa do reino de Deus, não trata com racionalidade não, que tu vai quebrar a cara, qualquer um quebra a cara. Como é que era o processo para ser o pastor da igreja? Primeiro, reunião só com pastores. Dali, poderia sair 1, 2, 3 nomes para a reunião do presbitério. Reunião do presbitério, 1000 homens, diáconos, presbíteros e pastores. Dali, poderia sair 1, 2, 3 nomes para a Assembleia da Igreja. E se saísse mais de um, voto. Aí eu fiz E eu sabia, na época, tinham 106 pastores. Eu sabia que uns 5 podiam disputar uma eleição. Tranquilinho. Sabe? Aí eu disse para Deus, Senhor, se ao passar pelos pastores e pelo presbitério, se tiver um pastor que queira concorrer, é o sinal que não vai ser o pastor dessa igreja. Ninguém vai concorrer. Eu não vou disputar eleição para ser pastor com ninguém. Se tu tem me chamado, eu vou ser por unanimidade nos pastores, no presbitério e lá na Assembleia da Igreja, que também alguém, está lá no estatuto na época, que alguém pode indicar um nome e a pessoa aceita ou não, e se quiser, e se aceitar, tem que ir para o voto. Muito bem. Aí acontece, bem rápido aqui,
reunião de 106. Eu era vice-presidente da igreja, pastor interino por 30 dias. Reuni os pastores e falei, gente, se deixar 106 pastores falarem, nós vamos ficar aqui 3 dias. Vocês aceitam que os 7 pastores mais antigos dêem uma palavra? Aí, isso aí, Paulo, 7. O primeiro veio e disse, olha, eu sou a favor do pastor Silas Malafaia. Seu pastor, pá, muito bem. Aí veio o segundo, eu sou a favor do pastor Silas. Aí vem o terceiro. O terceiro diz assim, olha, me desculpe, tem alguma coisa errada aqui. Aí o cara comigo, já vem a confusão aí. Quando o cara começou a abrir a boca, já vem a confusão aí. Estava muito bonita a brincadeira. Ele disse assim, senhores, com todo respeito, eu acho que a primeira pergunta que nós temos que fazer aqui é a seguinte, se o pastor Silas Malafaia quer ser pastor sobre nós, se ele disser que não, então nós vamos discutir aqui quem é. Tem alguém aqui que se vê pastor com o pastor Silas sentado atrás? A reunião acabou ali. Acabou. Eu saí por unanimidade, fui para a reunião do presbitério. Na reunião do presbitério, aí eu não dirigi, porque eu já era o interessado. Pastor José Matias era o mais velho. Irmãos, os pastores indicam o nome do pastor Silas Malafaia. Tem alguém aqui? Tem alguém que quer indicar? Ninguém. Saí com unanimidade, fui para a Assembleia da Igreja. Chegou na Assembleia da Igreja, pastor Matias, o pastor Silas foi indicado pelos pastores. Tem alguma indicação? Não. Eu fui por unanimidade. Então, Josué, quando você tem um sinal de Deus, uma convicção, eu vou dizer uma coisa para você que o pessoal na igreja ri. Por muito tempo, não foi 1 mês nem 2, mas por 1 ano, eu sonhei várias vezes com meu sogro, dizendo, Silas, olha o dinheiro. Silas, olha os obreiros. Eu acordava assustado, pensando que ele estava vivo, me chamando a atenção. Foi o ano mais apavorante da minha vida. Sabe por quê? Porque eu dizia assim, como eu, um cara desse, do pau, meu sogro, um homem pacífico, meu sogro, um pastorzaço, que eu não chego nem no fiapo da unha do cara, como é que esse povo, como é que eu vou lidar com esse povo? Como é que esse povo vai me aceitar? Josué, foram um ano, de acordar de madrugada assustado, de dizer, meu Deus, como é que eu vou dirigir essa igreja? De susto, de medo. Camarada. Agora, Silas, isso é maravilhoso, cara. Quando as pessoas vê a sua igreja tá engajada em torno da sua visão, quando as pessoas veem os seus pastores engajados em torno da sua visão, eles não entendem, porque talvez eles nunca ouviram isso de você, cara. Eles nunca ouviram. Porque às vezes as pessoas pensam que é só pela influência, só pelo seu poder de comunicação. Não, existe um coração de pastor, entendeu? Existe uma vulnerabilidade. Quando você fala assim, pô, eu olhava para o meu sogro e olhava para mim, falava, pô, como é que eu vou fazer? Isso é vulnerabilidade. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Silas, infelizmente, a gente tem pouco tempo e bastante coisa que a gente tem que ter umas 2 horas para conversar aqui. Bom, veja só. Suponhamos que você recebe aí 5 jovens pastores na sua sala e diz assim, pastor Silas, estamos começando o ministério. Rapidinho, dá 3 conselhos para nós, assim, ser tão abençoado como você foi. Qual 3 conselhos você daria para esses jovens pastores? Primeiro eu diria para eles, vocês estão debaixo da autoridade de quem? Tenha um mentor, tenha uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Número 2, vai orar para Deus te revelar qual a direção que Ele te dá. Número 3, não largue a sua família. Ministério não foi feito para jogar mulher e filhos às traças do diabo. Cuide da sua família. Eu daria esses 3 conselhos rapidinho para qualquer um que está começando. Ótimo. Qual é o seu maior sonho hoje, Silas? Meu maior sonho hoje, Josué, é que em cada cidade desse país tem uma igreja que eu sou pastor. Esse é o primeiro. Cada cidade. Eu quero que nos 5.700 municípios desse país tenha uma igreja. 2, eu vou dizer logo que são os 2 da ponta.
2, eu quero abrir escolas top. Deixa eu te explicar uma coisa. Aquilo que você tem raiva e que você é inconformado é que Deus levantou para você fazer. Já dizia Mike Murdock. É o seu propósito. É o seu propósito. Eu sonho em fazer escolas onde o moleque entra e quando ele acabar aquele ciclo, ele saia falando inglês. Não precisa ir para cursinho. Show. Eu sonho em fazer escola de ponta. De ponta. A igreja aqui bancando, sabe? É escola de ponta, para quem quer estudar, para quem quer aprender a disciplina. Esses são os meus 2 maiores sonhos. Inclusive, eu encontrei lá em Boston um membro da sua igreja estudando em Harvard, patrocinado pela sua igreja. Eu, quando assumi a igreja, eu fiz o desafio para os jovens. O primeiro jovem, comprovadamente membro da igreja, até 28 anos, que passar para Harvard, a igreja banca todo o curso. E olha, aquele trem lá é duro, irmão. Aquele trem é duro, pagar a moradia e a universidade. E eu tenho a grata satisfação, Josué, nesses 10 anos, pelo menos uns 15 jovens, onde eu paguei ou a estadia, ou parte do curso, estudando no exterior, sabe? Em Princeton, tá? Estudando nas maiores universidades do mundo. Garotos e meninas inteligentíssimos. Já tenho menina formada em medicina nos Estados Unidos, casada com um americano, e que a igreja ajudou de alguma forma, ou ajudei com passagem de avião, ou ajudei pagando parte do curso, ou ajudei pagando parte, porque eu acredito que reino de Deus não é dentro da igreja, não. Reino de Deus é na economia, na ciência, na arte, na política, no judiciário, em tudo que é lugar. Então, esse menino, um garoto top, cabeção, sabe? Cabeção ele. Tá lá e acho que deve não, e são esses caras que amanhã vão ocupar um lugar de relevância na política, no governo, no ministério. Não é? Perfeito. Agora, como é que você define rapidinho o ministério pastoral para você hoje? Como é que você definiria? Eu digo que o ministério pastoral, sabe que ele é difícil? Porque você toma conta de alguma coisa que não é tua. O ministério pastoral é você ser um mordomo principal de Jeová, do lado de cima. Nada é teu, você está tomando conta para quem é dono. Então, cuidado com o que você está fazendo. Porque eu aprendi uma coisa, Josué, meu carro, sabe? Se eu arranhar meu carro, se eu ralar meu carro no meio-fio, é meu. Agora, quando alguém me emprestava um carro, caramba, meu Deus, me guarda, não deixa eu arranhar o carro, não, porque não é meu. Então, o ministério pastoral é um cuidado extremo. E aí, por quê? Nós estamos lidando com vidas eternas, não com negócio, não com produto. Então, eu acho que o ministério pastoral é um cuidado máximo de você tomar conta de alguma coisa que não é sua. Você tem que ter esse entendimento. Você não é dono aqui de nada. Você toma conta para quem é dono. Na verdade, você está cuidando da noiva de alguém, não é? E cuidar da noiva do outro, meu. É dose. Sério. Por que um pastor, Silas, não pode andar sozinho? Irmão, quem anda sozinho é medíocre, porque o ser humano constrói através das relações sociais. O ser humano é o mais ignorante, a criatura mais ignorante quando nasce, para se tornar mais inteligente quando cresce. Isso só é possível através das relações sociais. Ponto 1. Ponto 2. O ministério não é só o que diz respeito à minha pessoa. O meu propósito está entrelaçado a propósitos de outros. Esse é o reino. Você sozinho, você... E outra coisa também, Josué. Eu sou pastor de uns 700 pastores, certo? Eu sou pastor de mais de 100 mil membros. Todo mundo me olha como autoridade máxima. Quando eu ando só com os pastores da minha igreja, eles vão sempre me olhar como autoridade. Agora, quando eu ando com você, quando eu ando com outro que é pastor de 100 pessoas, ele é um igual. A gente tem que andar com iguais, sabe? Isso é muito importante. Senão você fica só no ápice da autoridade. É verdade. Se você começasse tudo de novo, o que você não faria hoje? Rapaz, a lista seria muito grande. Porque seria Mas muito uma grande. coisa que você não faria. Uma coisa, não viver o tempo todo no risco. Josué,
eu vivi anos num risco de alto grau de perigo sobre finanças. Muito. Eu vivi num risco, mas olha, mais num risco daqueles que se uma peça saísse, eu explodia eu e tudo. Então, eu não faria o que eu fiz. Esse é um, mas tem outro. Ia mais devagar. Silas, primeiro, eu quero dizer que eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com você, porque eu me lembro quando eu fui na sua igreja pela primeira vez e você disse assim: Josué, você é bastante conhecido na Assembleia, mas você precisa ser conhecido fora da Assembleia. E aí você me levou na televisão, me levou no Fogo para o Brasil. Para quem não sabe, a primeira vez que eu fui para Israel, o Silas que nos levou também, eu e mais um grupo de pessoas, e você tem um papel preponderante no meu ministério também. E não só no meu, mas de tantas vezes eu vejo o Cláudio Duarte falar, outros falarem, e nós louvamos a Deus pela voz que você é na nação. E eu louvo a Deus pela sua coragem, porque para estar se posicionando nesses últimos dias no Brasil, como você está se posicionando, só um cara que tem muita convicção do seu chamado, tem muita certeza de que Deus está com ele e tem muita convicção do propósito para qual Deus te chamou. Porque eu sei da pressão, eu sei da perseguição, eu sei do quanto você, porque você é posicionado, é odiado, mas eu também sei que existe uma igreja que ora por você, Perfeito. Existe uma igreja que intercede por você. Eu e os nossos pastores aqui sempre lembramos de orar por você, porque concordando ou não todos, você é um cara que Deus levantou com uma voz profética para a nação e que tem se posicionado. Então, eu sempre quis dizer isso para você, que nós temos assim uma consideração a respeito. É uma honra. Pode contar sempre com as nossas orações. É uma Deus honra. abençoe. Agora, muito obrigado, Josué. E dizer uma coisa para todos os pastores jovens, uma coisa que, quando eu li esse texto de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12, diz assim: e depois de Davi ter se fortalecido no trono, entendeu Davi que o Senhor o exaltara por causa do seu povo. Aprenda, colega que está me assistindo, tudo que você fizer no reino, a grandeza que Deus te levar não é por tua causa, é por causa do reino, é por causa da igreja. Deus não nos usa por nossa causa, mas por causa do reino. Deus abençoe. Obrigado também por você ter sido e tem sido bênção para milhões de pessoas, bênção também no ministério nosso. Que Deus te abençoe, você e tua família. Ao ver teu filho ascender nessa geração, mesmo não estando... Porque Deus é que faz isso, Deus leva a gente, né? Deus leva você e vai levando, Deus é que faz. Mas eu, de longe, disse assim: olha lá, sabe por que esse menino está ascendendo? Porque ele tem um pai que é exemplo, ele tem um pai que tem compromisso com a chamada, ele viu esse modelo. Eu também nunca disse isso para você, nem para teu filho, mas já disse para vários da geração do teu filho. Eu disse: ó, sabe por que esse rapaz é isso aí? Escola, família, exemplo. Olha lá, ó. Não é um bobalhão que caiu de paraquedas no nosso meio e virou garoto legal da rede social. Parabéns pelo trabalho que ele está fazendo. Diga a ele que eu admiro e Deus abençoe você, Josué, e a sua família. Vamos tirar uma foto aqui legal agora. Vai lá. Aí. Deus abençoe. Grande abraço. Um beijão na Elisete e na família toda. Igual. Deus abençoe. Eu tenho certeza que você gostou. Lembrando, se você ainda não se inscreveu, nós estamos chegando a 1 milhão de inscritos. E você pode nos ajudar enviando esse link para todos os seus amigos e convidando-os para se inscrever no meu canal. E assim você está fazendo parte desse grande projeto de implantação da cultura do Reino de Deus nas famílias. Olha, não perca as outras histórias. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Até o nosso próximo encontro.